Supreme Magus, capítulo 6. Eu sei que não sei nada. Tendo aprendido oficialmente como ler e escrever, Lito praticava todos os dias. Enquanto sua família o considerava um gênio, ele sabia melhor que ninguém que precisava praticar muito para memorizar apenas 21 letras e 10 números. Lito não se sentiu muito brilhante. Golpeando o ferro enquanto ainda estava quente, ele pediu a Haas que esculpisse para ele uma régua de madeira, com 50 centímetros de comprimento e 3 centímetros de altura e largura. Na frente, ele havia gravado todo o alfabeto, atrás, os números. Era a embreagem de Lito durante a lição de casa, uma ferramenta necessária para que ele estivesse livre de praticar a qualquer momento sem incomodar os pais. Haas ainda estava nas nuvens, então não fez nenhuma pergunta sobre os tamanhos estranhamente grandes que Lito pedia. Ele poderia facilmente torná-lo muito mais fino e mais curto, facilitando o transporte. Mas Lito recusou a proposta, implorando para que ele cumprisse seu desejo. Lito não sentia falta do olhar hostil de Orpal toda vez que alguém o chamava de gênio. Ele tinha que ter certeza de que não seria fácil quebrar ou desaparecer por acidente. Também era o pretexto perfeito para sempre carregar algo em que ele pudesse praticar magia espiritual. Quando o tempo finalmente melhorou, Elina decidiu que era um momento perfeito para Tista ser atendida por Nana. Com todo o frio e o vento naqueles últimos dias, não importa quanto esforço Haas e Orpal tivessem feito na manutenção da casa, ainda havia sido meio complicado. Tista estava tossindo o suficiente para Elina estar seriamente preocupada com ela. Então, ela pegou o carrinho de mulas e levou Tista e Lito para a vila de Lutia. O mau tempo durara muito e o trabalho agrícola acumulado precisava da ajuda de todos para terminar antes que outra onda de gelo chegasse. Ela teve que trazer Lit, ele era pequeno demais para ser deixado em paz. Depois de enchê-los com as roupas mais quentes que tinham, a viagem começou. Lita estava realmente feliz, foi a primeira vez que ele viu o mundo fora dos limites da fazenda. Havia muito que ele poderia aprender com essa experiência. Na estrada, eles foram incomodados mais de uma vez por grapes perdidos. Eles eram insetos vespas com uma picada venenosa no final do abdômen. Comparadas às vespas da terra, elas eram muito mais peludas e azuis em vez de amarelas. Porque, em nome da grande mãe, eles ainda estão por aí? Elina reclamou. Eles deveriam estar dormindo durante o inverno. Um graata era particularmente teimoso e, apesar de toda a enxurrada, continuava voltando até chegar muito perto de Tista para conforto. Lit bateu as mãos com força, sentindo completamente a falta. Ele ainda era ágil como um tijolo, mas sua magia espiritual não era. Ele já havia atingido um raio de efeito de 10 metros, 32,8 pés, de modo que o graata era esmagado sem esforço. Lito mostrou a presa com orgulho. Não se preocupe, irmã mais velha, eu sempre protegerei você. Depois de abraçá-lo, Tista ficou realmente curiosa sobre o inseto morto, mas Elina ainda estava preocupada com o veneno. Então, depois de jogá-lo fora, eles retomaram a viagem. Quando eles viram Lutia, muitas das dúvidas de Lito foram esclarecidas. Não era apenas a família dele, toda a vila parecia um daqueles desenhos da primeira Idade Média que ele vira nos livros de história. Não havia sinal de nenhuma tecnologia complexa. Mesmo um moinho de vento ou um moinho de água seriam considerados uma maravilha da ciência. Quando Lito perguntou a Elina sobre a vila, ela explicou que apenas artesãos, estudiosos e comerciantes moravam lá. O resto da população vivia em suas próprias fazendas, cuidando dos campos e criando gado. Lutia consistia em algumas dezenas de casas de madeira de 1 ou 2 andares, bem espaçadas entre elas. Nem mesmo um foi feito de pedra ou tijolos. Também não havia nenhum tipo de pavimento de estrada. O espaço entre as casas era como o caminho para a vila, terra nua e lama. Das placas penduradas do lado de fora dos prédios, ele viu um ferreiro, uma taberna e uma alfaiataria. A padaria não precisava de nenhum sinal ou propaganda. O delicioso cheiro que saía da chaminé era suficiente para deixar todos os transeuntes com água na boca.
O golpe de fome de Lee com tanta força que ele já sabia o que teria sonhado naquela noite. Quando chegaram à casa de Nana, Lee ficou surpreso ao perceber que era maior que a deles, mas Elina havia lhe dito mais de uma vez que Nana morava sozinha. Aos olhos dele, isso significava que ela era de uma família rica ou, mais provavelmente, a cura era um negócio lucrativo. Lee decidiu que ele tinha que dominar a magia da luz o mais rápido possível. A porta estava aberta e, dentro de Lee, sentiu a sensação familiar da sala de espera de um médico. No interior, havia uma única sala enorme que cheirava a ervas medicinais e incenso. No final da sala, à esquerda, havia uma porta, provavelmente levando ao quarto de Nana. À direita, havia uma enorme cortina larga, atrás da qual Nana estava visitando e tratando os pacientes. O resto do espaço estava cheio de bancos e cadeiras, e muitos deles já estavam ocupados. Parecia que muitas famílias haviam decidido usar o bom tempo. Elina removeu toda a roupa extra de seus filhos antes de instruí-los a ficar quietos e não incomodar os outros. A sala de espera estava cheia de mães entediadas, e logo Elina entrou na conversa, compartilhando suas experiências e conselhos com elas. Lee podia passear imperturbável. As mulheres estavam muito ocupadas mantendo seus filhos sob controle para perceber sua existência. A sala estava vazia e desinteressante, mas assim que se aproximou da cortina, tropeçou em um tesouro. Ele encontrou um pequeno armário aberto, cheio de livros sobre magia. Talvez neste mundo seja o equivalente a um médico que detém seus diplomas e mestres. Muitos dos títulos eram específicos sobre um elemento ou sua aplicação, mas um chamou sua atenção imediatamente. Tinha o básico da magia escrito na capa. Depois de verificar que ninguém estava prestando atenção nele, ele a pegou e começou a ler. Eu tenho apenas 3 anos de idade. Posso pedir perdão melhor do que a atitude de permissão. Lee então se moveu para um canto, dando as costas para a cortina na esperança de passar despercebido o maior tempo possível. Era claramente um livro para iniciantes, então ele pulou a introdução indo direto para a descrição dos elementos. Lee descobriu que a mágica da água não era apenas conjurar e manipular a água, mas também permitia ao usuário baixar a temperatura de qualquer coisa. Qualquer aprendiz de magia deveria ser capaz de gerar gelo e usá-lo como meio de ataque e defesa. A magia do ar também tinha uma habilidade que ele nunca levara em consideração. O pico mais alto da magia do ar era o controle do tempo, mas mesmo no nível básico um mago podia gerar raios. O fogo e a terra eram simples como ele os imaginara o tempo todo, então ele se mudou para os 2 últimos elementos. Durante a leitura, ficou claro para ele que, por causa da magia, quem havia escrito o livro não tinha ideia do que era anatomia. O livro falava sobre a importância de manter uma ferida limpa, não havia uso de termos como desinfecção ou sepse, então ele mal encontrou termos médicos desconhecidos. Lee ficou estupefato ao descobrir que luz e escuridão eram explicadas juntas, em vez disso, em capítulos separados. Segundo o livro, ambos os elementos eram o pão e a manteiga de qualquer curandeiro. A magia das trevas poderia ser usada como arma, mas não foi explicada em detalhes. O autor foi muito claro, enfatizando o fato de que ele não era um lutador e que os iniciantes nunca deveriam morder mais do que podiam mastigar. Então ele começou a explicar que a magia das trevas não era boa nem ruim, apenas um elemento como os outros. Era uma ferramenta inestimável para um curandeiro, pois permitia limpar feridas, ferramentas ou até fumigar casas de ratos e insetos para evitar a propagação de doenças. Além disso, era a única maneira de se livrar dos parasitas que haviam crescido dentro do paciente, uma vez que a magia da luz permitiria ao curador detectar sua presença, mas não lhes causaria dano. Luz e escuridão funcionaram melhor quando usadas juntas. A especialidade mágica da luz era a capacidade de perceber as forças da vida e examiná-las em busca de anomalias. Também permitiu corrigir essas anomalias e garantir uma recuperação instantânea da maioria das doenças. Restaurar ossos quebrados foi mais difícil e foi explicado em outro capítulo.
Lit se sentiu incrivelmente ignorante e estúpido. Ele poderia ter descoberto a maioria dessas propriedades elementares por conta própria, se não estivesse cego por sua superstição de mente estreita. Como eu poderia ter sido tão idiota? Eu moro aqui há mais de 3 anos e ainda estou pensando como se fosse um videogame com regras e níveis fixos. A escuridão é má e a luz é santa ou algo assim. Não, isso é a ciência, caramba, a mesma que estudei por toda a minha vida. Se a magia do fogo está convertendo mana em calor, a magia da água nada mais é do que converter mana em frio, condensando a água na atmosfera e transformando-a no estado líquido. Tão óbvio, é como um maldito ovo de Columbus. Ele estava prestes a virar a página e aprender sobre a cura de ossos quebrados quando uma mão firme apertou seu ombro, prendendo-o no lugar. Isso não é um brinquedo, jovem. Eu realmente espero que você não o tenha danificado, caso contrário sua família terá que pagar caro por isso. Supreme Magus, capítulo 7. Aprendendo um ofício. Lita estava tão absorto lendo para esquecer onde estava, jogando a cautela ao vento. Quando Nana o pegou em flagrante, ele ficou surpreso o suficiente para gritar. Eu pensei que conhecia todos os patifes, mas não reconheci esse. Qual é o seu nome, garoto? Lit. Qual é o seu? Ele respondeu enquanto olhava para os filhotes. Nana agora estava mais curiosa do que zangada. Lit. Você quer dizer o pequeno diabrete de Elina? Não é de admirar que seu rosto seja novo para mim. Você era apenas um recém-nascido na última vez que te vi. A presença de Nana fez a conversa parar. Algumas mulheres queriam perguntar quanto tempo até a sua vez. Outras estavam apenas curiosas. Elina pulou da cadeira, se desculpando em nome de Lit. Não há necessidade de pedir desculpas, Elina. Nana disse. Nenhum dano, nenhuma falta. O pequeno diabrete não danificou o livro enquanto brincava com ele. Sim, mãe, não há necessidade de se desculpar. Lit odiava quando alguém falava dele como se ele não estivesse lá. E eu não estava brincando, estava apenas lendo. Leitura. Jovem, quantos anos você tem? 3 anos ou mais. Se isso é uma piada, não é engraçado. Eu nunca esperei que um dos filhos de Elina fosse tão mentiroso. Ele não está mentindo. Durante a última tempestade, Lit ficou entediado, então pediu ao pai para ensiná-lo a ler, escrever e contar. Aqui está a prova. Elina entregou a Nana a régua de madeira. A refutação de Elina a pegou de surpresa, ela percebeu ter atingido um nervo. Depois de estudar a régua, Nana teve que admitir que era uma ferramenta de aprendizado inteligente. Diga ao seu marido que isso é realmente uma boa ideia. Ele poderia vendê-lo ao professor Avel. Nunca é demais ter dinheiro extra. Elina não a deixou mudar de assunto, até que ela se desculpou por chamar o filho de mentiroso. Haas não inventou. Lit inventou, para que ele pudesse estudar sozinho sem incomodar ninguém. Nana ficou abalada com todas aquelas revelações repentinas. Seu orgulho queria evitar se desculpar, mas insinuar que Elina também estava mentindo na frente de todas aquelas pessoas teria prejudicado a reputação de toda a sua família. Então, rapaz, quanto é 7 vezes 6? 42. Nana pegou o livro das mãos de Lit. Depois de abrir uma página aleatória, ela o devolveu. O que está escrito lá? Comece do topo da página. Lit suprimiu um sorriso. A primeira coisa a entender enquanto estuda mágica é que é apenas uma ferramenta. Qualquer um pode usá-la, mas poucos podem realmente usá-la corretamente. Na verdade, ok, isso é o suficiente. Eu lhe devo um pedido de desculpas, Lit. No entanto, ela disse enquanto olhava para Elina. Parece que seu filho é realmente abençoado pela luz, querida. A sala estava mais uma vez retumbante com as conversas, mas desta vez todos estavam discutindo o mesmo tópico. O que Nana quer dizer com abençoado pela luz? Isso não é apenas um conto de fadas? Eu queria que meu filho fosse tão esperto. Toda manhã, apenas enviá-lo para a escola é uma guerra de desgaste. Sem mencionar a obtenção de alguns resultados reais. Esses foram os comentários mais comuns. Lit continuou batendo no ferro enquanto ainda estava quente.
De repente, ele percebeu que ignorou a palavra emprestar. Levar comigo por algum tempo. Vou devolvê-lo como está. Prometo. E o que você faria com isso? Você já pode usar magia. A resposta de Nana normalmente teria sido bem diferente, mas ela já tinha surpresas suficientes para o dia e não podia suportar mais sarcasmo ou ceticismo. Sim, eu posso, Lip respondeu antes de perceber seu erro. Eu sou um idiota. Acabei de estragar meu disfarce. Anos de planejamento cuidadoso, arruinados por essa minha grande boca. A única coisa que posso fazer é controlar os danos. Sério? E o que você pôde fazer? Sim, Lit. O que você pôde fazer? Elina repreendeu. Seu pé direito estava batendo furiosamente no chão, irritado. Lit sabia que ele estava com problemas. Eu posso fazer mágica de tarefas de vento e água, ele disse com um tom de desculpas baixo, enquanto olhava para seus próprios sapatos. Sinto muito, mãe, eu sei que você me proibiu de usar mágica. Mas todo mundo na casa sempre a usa, e eu estava tão entediado. As conversas aumentaram em volume. Elina estava realmente brava, mas não podia repreendi-lo em público. Não quando eles estavam olhando para eles com admiração. Nana parece realmente impressionada. Talvez este seja um momento decisivo na vida de Lit. Se ela o tomar como aprendiz, poderíamos ter um curandeiro em nossa família. Não posso arruinar esta oportunidade. Então, ela ficou em silêncio, imaginando o futuro do filho. Você poderia me mostrar? Nana perguntou, sorrindo pela primeira vez. Por 1 centavo, por 1 libra. Aqui vai tudo, Lit pensou. Breza. Lit girou o dedo médio e indicador 2 vezes, criando tantos pequenos redemoinhos que ele costumava varrer rapidamente a sala. Ele fingia perder o controle de tempos em tempos. Seu objetivo era impressionar, não gabar ou assustar as pessoas. Oh! Nana riu com admiração. Ela podia ver mais e mais dela no pequeno diabrete. Nana também tinha sido uma pirralha precoce. Quando ela tinha a idade dele, seu talento era melhor, mas Lita ainda era um espetáculo. Geralmente, os homens eram menos talentosos em magia, uma vez que as mulheres com sua prerrogativa de dar à luz eram naturalmente mais afinadas com a força vital do planeta. Alguns chamavam isso de energia mundial, outros simplesmente chamavam de mana. Além disso, os meninos do campo eram geralmente cabeças duras, mais inclinados a trabalhos pesados. Nos campos ou nas forças armadas do que gastando anos em livros. Agora eu quero que você faça uma coisa por mim. Você disse que pode conjurar água, certo? Lita assentiu em resposta. Agora peça água, não importa quão pouco. Mas então, você não deve deixá-la cair. Você deve fazê-la flutuar assim. Uma esfera perfeita de água do tamanho de um punho apareceu a meio metro da mão aberta de Nana. Lit não conseguiu entender o porquê de um pedido tão específico, mas ele cumpriu. Jorum. Ele conjurou menos de um copo de água, mantendo sua forma irregular e estável. Lit não podia se dar ao luxo de mais erros, seu foco chegou ao ponto de tentar convencer sua falta de controle. A água flutuou por 3 segundos antes de cair. Mas, em vez de bater no chão, começou a flutuar novamente, tornando-se outra esfera perfeita que orbita em torno do feitiço de Nana, como a lua faz em torno da Terra. Lit ficou pasmo. Não pelo controle de Nana no fluxo de mana, ele já era capaz de fazer o mesmo, se não melhor. Ele não conseguia desviar os olhos do espetáculo à sua frente. Ambas as esferas de água giravam constantemente sobre si mesmas, refletindo tudo ao seu redor. Eles capturavam a luz do sol, transformando-a em brilhos de arco-íris. Lit sempre viu a magia como uma força a ser reconhecida, uma ótima ferramenta para construir seu futuro. Mas ele nunca pensou nisso tão bonito. Pela primeira vez em mais de 3 anos, ele não estava mais fingindo. Ele ficou simplesmente surpreso, olhando as luzes dançantes, enquanto as lembranças de sua antiga vida inundavam sua mente. De repente, lembrou-se de todas as horas que passara quando criança, escondido no planetário junto com seu irmãozinho Caro.
Eles sonhavam em se tornar astronautas, fugir para as estrelas onde ninguém jamais os machucaria novamente. E assim, sua dor voltou, mais forte do que nunca, lutando contra a alegria. A dor pela perda o dominou, as lágrimas começaram a escorrer de seus olhos. Lit, você está bem? A voz de Elina o acordou de seu estupor. Percebendo quão fraco ele se permitiu ser, Lit sentiu-se profundamente enojado. Água é apenas água, não é preciso ficar mole durante um mísero show de luzes. Soldado e siga o plano. Lit se preparou para selar todos os sentimentos que ele considerava inúteis. Eu acabei de me machucar, ele pensou. Sim, mamãe, estou bem. Acabei de me emocionar com magia da velha senhora. Meu nome é Inéria, Lit. Mas todo mundo me chama de Nana. Porque Nana. Nana era geralmente um termo carinhoso usado para a avó da família. Veja, quando eu ainda era jovem, todos me chamavam pelo meu nome. Mas então o tempo passou e eu ajudei tantas crianças a entrar neste mundo que começaram a me chamar de mamãe. Depois de mais tempo, esses filhos tiveram seus próprios filhos e começaram a me chamar de Nana. Ela bagunçou os cabelos de Lit. Eu tenho uma proposta para você. Agora você é muito pequeno, mas quando você completar 6 anos de idade, em vez de ir para a escola junto com aqueles idiotas, pode vir aqui. Em vez disso, você pode ler esses livros o quanto quiser e talvez você possa aprender um ofício. Meu. Lit inclinou a cabeça, fazendo de bobo. Eu não sei, você não parece legal. Eu gostaria dos livros, no entanto ele respondeu enquanto se escondia atrás da mãe, apenas metade do rosto visível atrás das pernas dela. Elina não sabia se ria ou chorava. Seu sonho se tornou realidade, mas Lit não entendeu o que estava recusando. Por favor, desculpe-o, Nana. Ele tem apenas 3 anos, não faz ideia do que está dizendo. Ele nem sabe a importância do aprendizado. 3 anos de idade, Nana repetiu. É quase bom demais para ser verdade. Mas você está certo, se ele tivesse que escolher entre ouro e brinquedos, provavelmente escolheria o último. Teremos essa conversa novamente daqui a 3 anos. Ela se ajoelhou, olhando Lit diretamente nos olhos. Se você não se tornar burro como todos os outros garotos desta vila, eu o considerarei meu aprendiz. Se você ainda estiver interessado em magia e livros, é claro. Lit assentiu, pegando o vestido da mãe, procurando por proteção. Sua aparência fraca e assustada escondeu sua raiva interior. 3 anos. Eu poderia ter morrido de fome a essa altura. E tudo por sua causa, bruxa gananciosa. Ele estava tão cansado de estar com fome que queria mordê-la por frustração. Acalme-se, Derek, e lembre-se de todas as suas lições. Absorva tudo e fique mais forte, porque apenas a força o libertará. Somente o poder manterá sua família segura. Supreme Magus, capítulo 8. Aprendendo um ofício. Novamente, a ética de trabalho de Nana não permitia nenhum favoritismo. Lit pode ter sido seu futuro aprendiz, mas Tista teve que esperar a vez dela como todo mundo. Lit não estava tão feliz por estar preso na fila desde os dias de seu aluno na faculdade, quando ele usava cada segundo para revisar seus assuntos mais fracos. Tanta coisa para ler e tão pouco tempo. É melhor compor a magia da luz e da escuridão, já que são os únicos elementos fora da física que eu não conheço. No melhor dos casos, levará anos para colocar minhas mãos em um livro novamente, e há tanto que posso aprender como autodidata. Quando chegou a vez deles, ele estudou cuidadosamente como o curandeiro realizava a mágica da luz Vinir Raditu. Era a mesma força vital que detectara o feitiço que ela usara nele 3 anos atrás, e dessa vez ele tinha uma melhor compreensão da magia e um ponto de vista muito melhor. Estando ao lado dela, Lit podia apreciar todos os gestos e movimentos das mãos que Nana usava para ampliar a eficácia do feitiço. A luz envolveu o corpo de Tista, rapidamente se tornando cinza ao redor do peito, delineando claramente a forma de seus pulmões. Tenho boas notícias e más notícias. A boa notícia é que a condição de Tista é a mesma de sempre, desta vez não há sinais de degeneração.
A má notícia é que ela também não parece estar melhorando. Eu tenho medo de que ela permaneça assim para sempre. Quanto mais ela cresce, menor é a chance de seu corpo conseguir se consertar de alguma forma. O ar na sala ficou pesado. Uma vida inteira de doenças mal era melhor do que nenhuma vida. Lid ficou tão chocado ao esquecer completamente os livros. O mundo inteiro não significava nada para ele se ele não pudesse compartilhá-lo com as únicas 3 pessoas que ele amava e confiava. Eles saíram da casa de Nana em espírito baixo, voltando para casa sem dizer uma palavra. Quando chegou, Elina compartilhou as más notícias, procurando os braços de Haas antes de começar a chorar. Um por um, toda a família começou a chorar, se abraçando em busca de conforto. Lid se permitiu chorar, amaldiçoando o destino cruel que havia acontecido com sua irmã. De que adianta mágica se eu continuo indefeso? Porque continuo reencarnando, simplesmente para substituir um inferno vivo por outro? Isso é apenas azar ou é minha culpa? Será que em alguma vida anterior eu cometi um erro atroz que agora todos aqueles que amo são amaldiçoados? Esse poderia ser o meu castigo. Nos dias seguintes, Lid continuou adivinhando todas as escolhas de vida que fez, antes de aceitar o fato de que coisas ruins acontecem. Tista já estava doente quando ressuscitou pela segunda vez. Não poderia ser culpa dele. Tendo sido aceito como aprendiz de Nana, ele agora podia praticar magia abertamente. Logo ele se mostrou capaz de limpar a casa inteira sozinho, aliviando sua mãe e irmãs de todas as tarefas. Graças à magia das trevas, a limpeza de pratos e caldeirões se tornou uma questão de minutos. Nada orgânico, seja resíduo de comida ou graxa, pode escapar de ser transformado em pó por uma única faísca de energia escura. Ele também fez inúmeras experiências com a magia da luz, em busca de uma cura. No entanto, tudo que ele conseguiu fazer foi manter os sintomas afastados. Tista agora precisava de muito menos tratamentos de Nana, mas ainda estava prisioneira em seu próprio corpo. Isso fez com que Orpa o odiasse cada vez mais. Mostre-se. Como eu devo aproveitar minha vida com ele respirando constantemente no meu pescoço? Não apenas o sanguessuga divide o trabalho doméstico com a mãe, mas também passa muito tempo com Tista. Mamãe e papai sempre o elogiavam por seu talento chamado e agora eles nunca calam a boca sobre o sanguessuga, economizando muito dinheiro para a família, cuidando sozinho da condição de Tista. Ninguém se importa comigo desperdiçando o meu tempo e suor fazendo todo o trabalho agrícola. Deuses, por que vocês deixaram ele viver? Por que você não me deu nenhum talento? Alheio aos sentimentos de seu irmão, Lid não estava lidando muito melhor. Seu poder mágico e compreensão de mana continuavam crescendo, mas não conseguia apagar o gosto perpétuo do fracasso que o acompanhava. No ano seguinte, ele não sentiu nenhuma alegria em relação à magia. Todas as descobertas foram inúteis, todo o seu poder sem sentido. E então, ele finalmente tinha 4 anos. O período entre 4 e 6 anos em Lutia foi chamado a Idade de Ouro, uma vez que a criança era grande o suficiente para ter alguma liberdade e pequena demais para ajudar nas atividades diárias. Eles teriam permissão para brincar o dia inteiro sem se importar com o mundo. Era o momento perfeito para fazer amigos, aproximar-se dos próprios vizinhos e aprofundar os laços entre as famílias. No dia do seu 4º aniversário, depois que ele terminou as tarefas, Elisa o apresentou a todos os vizinhos antes de voltar para casa. Ele deveria socializar e brincar, mas Lip tinha outros planos. Não havia nenhuma quantidade de fracassos ou luto que o fizessem esquecer por muito tempo a fome que o consumia desde que ele tinha apenas 5 meses de idade. A fazenda de Haas ficava na extremidade oeste das terras agrícolas de Lutia, um pouco menos de 1 quilômetro, 0,62 milhas, além dos grandes bosques conhecidos como Trav. Apesar do nome pretensioso, não era particularmente perigoso. As pessoas que viviam em aldeias vizinhas dependiam da floresta como sua principal fonte de madeira para a vida cotidiana.
Traven também era abundante na vida selvagem, de modo que aqueles corajosos e sortudos o suficiente caçavam o ano inteiro, procurando carne preciosa, pele quente ou ambos. Era impossível encontrar monstros na floresta, a menos que se percorresse vários quilômetros de profundidade. Como não havia necessidade de explorar Traven em detalhes, as áreas internas ainda eram um território desconhecido. Havia uma razão para que Lith nunca tivesse praticado artes marciais no Novo Mundo, nem mesmo o trabalho com os pés. A prática constante de magia exigia muita energia, e sua família não possuía os recursos necessários para seu treinamento. Lith já era mais magro que todos os seus irmãos, mais esforço e ele se transformaria em uma pilha de ossos. Ele precisava de comida. Mas sendo um garoto da cidade, ele não sabia nada sobre caçar, ele precisava de um professor. E foi por isso que ele foi para a casa de Célia Fastarov, a única caçadora entre os vizinhos. O problema é que eu não tenho ideia de como fazê-la ajudar. Ainda sou muito pequeno para aprendizagem, e mesmo que não o fosse, é improvável que ela não tenha ouvido falar da oferta de Nana. Ela não tem nada a ganhar em me ajudar. Só posso esperar que ela seja uma mulher gentil e benevolente. A casa de Célia era uma casa de madeira térrea, muito menor que a de Lith, com cerca de 60 metros quadrados. Não havia galinheiro ou celeiro. Exceto pelo espaço próximo da casa, os campos não eram cultivados, cheios de ervas daninhas, grama alta e o que o vento plantou ao longo do tempo. Ela claramente não tem interesse na agricultura e criação de gado, e isso é uma boa notícia. Significa que o negócio dela é bom o suficiente. Gostaria de saber o que há no galpão perto da casa. É quase tão grande quanto a própria casa. Lith bateu, suas entranhas amarradas pelo nervosismo. A porta se abriu quase imediatamente. Você de novo? Você está perdido ou algo assim? Célia era uma mulher de 30 e poucos anos, 1,70 metros de altura, a pele bronzeada pela exposição prolongada ao sol durante anos. Seus cabelos pretos eram mantidos curtos, com um corte de cabelo idêntico aos padrões militares da terra. Ela poderia ter sido considerada muito fofa, mas o pequeno seio, associado aos olhos afiados e a atitude áspera, a deixava mais masculina do que a maioria dos agricultores. Ela usava uma jaqueta de couro por cima de uma camisa verde, calça verde cargo e botas marrons de caça com uma sola macia para limitar o barulho durante um movimento. Oi, senhorita Fastarov, preciso de um favor. Poderia me ensinar como esfolar e estripar animais? Célia levantou uma sobrancelha. Por quê? Porque eu estou com fome. Não tendo nenhuma influência nela, Lith decidiu que a verdade era a melhor política. Estou com fome há tempo suficiente para esquecer como é estar cheio. Sei que posso caçar, mas também sei que, sem um manuseio adequado, a carne fica ruim e não é comestível. Não, você me entendeu errado. Quero dizer, porque devo ajudá-lo. O que há para mim? Agora ela estava tricotando as sobrancelhas. O que você quer? Lith perguntou enquanto reprimia o desejo de matá-la lenta e dolorosamente. Ele estava com fome o suficiente para vê-la como presa. Honestamente, eu não acredito que um idiota que mal chegue ao meu cinto possa caçar qualquer coisa, nem mesmo um rato. E como ensinar é uma perda de tempo, exige compensação. Ela coçou o queixo procurando um acordo ruim o suficiente para afastar a praga. Ela nunca quis ter seu próprio filho, muito menos lidar com o de outra pessoa. Então, se você quer aprender comigo, primeiro você deve trazer aqui algum animal. Se você errar enquanto estiver treinando, você estragará minha mercadoria, desperdiçando meus bens e tempo. Então, aqui está o meu acordo, o que você me trouxer, vou ensiná-lo a esfolar e estripá-lo. Mas metade disso é meu para o problema. Pegue ou largue. Tanto para a mulher gentil e benevolente, isso é pura extorsão, Lith pensou. Eu aceito. Quanto tempo você vai ficar em casa? Ele respondeu. Estarei aqui o dia todo, tenho muito trabalho a fazer. Por quê? Porque quando eu voltar com a minha presa, vou precisar da sua ajuda. Não esqueça o nosso acordo. Lith virou-se, movendo-se em direção à floresta.
Vendo o pequeno idiota agindo com força, sem arco, armadilhas ou até mesmo uma sacola para a caça, Celia não pôde deixar de rir alto. Isso até que a porta bateu de repente em seu rosto, enviando sua bunda primeiro no chão. Depois de se levantar, ela foi até a janela mais próxima. Lita ainda estava no mesmo lugar, mas seu rosto estava virado para a porta dela, seus olhos brilhando sob a luz fraca do amanhecer. Depois de chegar à beira da floresta, ele ativou o feitiço de luz-visão da vida. Foi uma de suas criações desde o último ano de prática. Ao infundir seus olhos com magia de luz, Lita foi capaz de ver os seres vivos como coloridos, enquanto o resto do mundo se transformou em tons de cinza. Quanto mais forte a força vital, maior e mais brilhante foi a luz emitida. Dessa forma, ele podia facilmente ver os animais, mesmo que eles estivessem escondidos no subsolo, em arbustos ou dentro de uma árvore. Lita não precisava caçar algo grande, desde que fosse carne era a presa perfeita. A maioria dos animais fugia assim que ele chegasse perto demais, mas não todos. Pássaros e esquilos empoleirados nos galhos das árvores pareciam seguros. Mas a magia espiritual de Lita alcançou um alcance de mais de 20 metros, todos eles ao seu alcance. Ele só precisava estender a mão aberta em direção à presa, depois apertar e girar para quebrar o pescoço. Em menos de 20 minutos, ele matou 2 pássaros de penas estranhas e 2 esquilos. Eu poderia pegar mais, mas quero pagar essa vadia o mínimo possível. Ao voltar para a casa da caçadora, sua ganância estava debatendo ferozmente com sua raiva. Droga! Eu gostaria de poder perguntar ao meu pai. Nossa fazenda tem um galinheiro, nós comemos frango, então ele deve saber como matá-lo. Mas se eu fizer isso, serei forçado a compartilhar minha presa em partes iguais. E se há algo que eu odeio mais do que ser assaltado por essa vadia, é a ideia de Orpal e Trio terem a mesma quantidade de carne que eu. Ou pior, ainda mais, por ser mais velhos. Eu cacei essa presa. Essa carne é minha. Eles só poderão comer meus restos quando e se eu quiser. Quando Lita chegou à porta, ele se acalmou, a raiva escondida pelo rosto de seus negócios. Ele respirou fundo antes de bater novamente. Quando Celia o viu, estava a ponto de zombar dele, chamando-o de desistente por desistir em menos de 1 hora. Mas então Lita mostrou-lhe a presa, fazendo com que ela falasse: nunca subestime o quão difícil é o trabalho de um caçador. Supreme Magus, capítulo 9 Aprendendo um ofício, novamente, 2 Como você fez isso? Celia perguntou, ainda se recuperando da surpresa. Mágica. Sou abençoado pela luz. Você não ouviu as notícias. Celia começou a vasculhar seu cérebro, até que a resposta fez sentido. Oh! Entende agora. Você é o garoto mágico que está na boca de todo mundo em Lutia. Isso explica muito, incluindo sua atitude de merda. Desculpe-me. Você encontrou um garoto magricela à sua porta, pedindo ajuda. E o que você fez foi mandá-lo embora com um acordo fraudulento, até rindo de seus esforços. E eu sou a pessoa com uma atitude de merda. Lita agora estava com tanta raiva que até a ideia de compartilhar sua presa não parecia mais tão ruim. Celia riu alto. Garoto, você é realmente engraçado na cabeça. Primeiro, quando você chega à porta de um estranho pedindo ajuda, o melhor que você pode esperar é ser mandado embora com um pontapé educado na bunda. Se eu tivesse que concordar com todo o pedido de louco, eu ficaria sem graça. Segundo, você teve a coragem de me bater a porta e depois voltar como se nada tivesse acontecido. Essa é uma atitude de merda. Ouvindo seu ponto de vista, Lita só pôde concordar. Por 4 anos, ele foi recluso, suas únicas interações com os membros da família. Ele se acostumara a receber um sim como resposta, esquecendo as regras básicas de interação social e até o bom senso. Sua fome também não ajudou, deixando-o decidido e propenso à raiva. Lita percebeu que Celia estava certa, e o que ele fez naquela manhã foi apenas uma birra. Eu realmente sinto muito, ele disse sinceramente, olhando-a nos olhos. Não tenho desculpas pelo meu comportamento.
Eu entenderia se você quisesse cancelar o nosso acordo. Célia começou a rir ainda mais. Segure seus cavalos, garoto. Eu disse que você é louco e rude, e eu gosto disso. Como você gentilmente apontou, sou um pouco idiota. E cachorro não come cachorro, nosso acordo ainda é válido. Ela entregou a ele uma pequena faca com um cabo de madeira. Regra número 1: sangre a presa o mais rápido possível. Se o sangue começar a coagular, a carne será arruinada. Faça uma incisão profunda no pescoço e depois pendure-a de cabeça para baixo, para fazer o sangue escorrer. Ela apontou para um varal. Quando você não precisa do pelo, eu sempre corto a cabeça diretamente, agiliza as coisas. Lit largou a faca e conjurou água, fazendo-a cobrir toda a mão. Então ele congelou, transformando em uma lâmina afiada, cortando a cabeça dos pássaros, usando a faca apenas para os esquilos. Célia assobiou com aprovação. Bom truque. Você não tem medo de sangue, não é? Como já disse antes, estou com fome. Com fome demais para me importar com grandes olhos redondos ou um pelo quente, só os vejo como comida. Célia deu um polegar para ele. Essa é a atitude certa para um caçador. Então ela pegou os animais e os enforcou, pensando que o varal era alto demais para Lita alcançar. Lita não sentiu a necessidade de corrigi-la. Como estamos construindo um relacionamento de mestre-aprendiz e tudo isso, lembre-se de dizer por que vem a mim em vez de seu pai ou mãe. Eu não conheço sua família, mas isso é algo que qualquer agricultor sabe como fazer. Seria muito caro ter alguém matando seu gado. De fato, Lid concordou pensando em como responder. Ele a olhou diretamente nos olhos antes de perguntar. Só entre nós, segredo de mestre, aprendiz e toda essa baboseira. Célia assentiu, surpresa ao receber uma resposta real em vez de um comentário irritado. Tanto quanto me lembro, eu e meus irmãos nunca tivemos um bom relacionamento. As coisas estão muito ruins, especialmente com meu irmão mais velho. Lid decidiu que ele precisava tirar essa carga do peito. Conversar com um estranho era a melhor maneira de aliviar o estresse e arruinar a reputação de Orpal. A verdade era realmente a melhor política. Eu não sei se é por causa da minha magia, mas eu sempre comi muito. Isso não seria grande coisa se eu não tivesse 4 irmãos, um dos quais tem uma condição congênita. Seus tratamentos custam bastante, e isso é quase necessário para manter a vida dela. Graças aos deuses eu sou filho único. Mas o que isso tem a ver com seu irmão mais velho? Lid fingiu não ter ouvido. Isso significa que, apesar do trabalho árduo de meus pais, não temos muita comida na mesa. Lid apontou para o braço fino dele, para fazê-la sentir-se culpada. E meu irmão também é um garoto em crescimento, então ele gostaria de ter muito mais comida do que realmente tem. De vez em quando, especialmente durante o inverno, ele sentia ataques de raiva, onde me acusava de tudo o que havia de errado em sua vida. Ele costumava dizer coisas como: por que diabos você teve tantos filhos se não pode alimentá-los adequadamente? Por que ele tem que comer quase tanto quanto eu? Ele não faz nada, enquanto eu trabalho minha bunda nos campos o ano todo. Este não é meu irmão, é uma sanguessuga que está sugando minha vida. Queria que você morresse naquele dia amaldiçoado. Lid fez sua melhor imitação de Orpal. Você está inventando isso para me fazer sentir culpada, garoto. Porque isso é doente. Célia estava tricotando as sobrancelhas, duvidando que alguém pudesse dizer essas coisas ao irmão caçula. Lid balançou a cabeça, suspirando. Eu gostaria. Seu pai deu uma surra nele. Talvez isso possa ajudá-lo a recuperar o juízo. Lid balançou a cabeça novamente. Não. Isso começou quando eu ainda era muito pequeno, e mesmo quando meu pai recorreu à surra, isso só piorou as coisas. A tal ponto que agora eu durmo no quarto das meninas. Célia mordeu os lábios, para evitar fazer uma piada de sexo. Cedo demais. Cedo demais para quê? Nada. Por favor, continue. Isso foi até um ano atrás. Então eu comecei a praticar magia, e logo eu era habilidoso o suficiente para fazer quase todas as tarefas domésticas sozinho. Às vezes eu também ajudo o gado.
Consegui até controlar a condição da minha irmã. Lee respirou fundo antes de encontrar forças para adicionar na maioria das vezes. Então tudo deve estar bem agora, certo? Errado. A casa precisa de reparos, assim como o celeiro e a maioria das ferramentas de trabalho. Se você levar em consideração toda a merda aleatória que acontece e tem prioridade, não vejo nossa situação melhorando em breve, e nem meu irmão. Agora ele não pode mais me culpar. Então a última vez que ele brigou foi com a minha irmã doente, dizendo coisas que eu me recuso a repetir em voz alta. Lee cuspiu no chão para se livrar do gosto sujo que a memória deu a ele. A ponto de dizer que seria melhor para ela. Lee apontou para a presa enforcada. Para matar ela como um animal. Garoto, podemos ser idiotas, mas seu irmão é um lunático. Lee rangeu os dentes, lembrando as palavras exatas de Orpal. Seria muito melhor para ela, para todos nós. Ela não pode correr, não pode trabalhar. Tista nunca será capaz de fazer amigos, se apaixonar ou ter seus próprios filhos. Ela é obrigada a ser um fardo para a família. E o que acontecerá quando vocês não estiverem mais? Quem cuidará dela? Elisa. Ou talvez o pequena sanguessuga maravilha. Lita ainda conseguia se lembrar vividamente de sua mãe chorando por aquelas palavras cruéis. Elisa e Tista correndo em seus braços. Haas espancou Orpal com tanta força que ele não conseguiu andar por dias. De fato ele respondeu a Célia com um grunhido. E é por isso que eu o desprezo e não quero que ele toque uma única mordida da minha caça. Entendi. Eu nem o conheço e já odeio a cara desse cara também. Não, eu não o odeio. Lita corrigiu. O ódio, assim como o amor, é um sentimento irracional, enquanto o meu desprezo por ele tem bases sólidas. Uau! Tão profunda noção para alguém tão jovem. Digno de um caçador. Agora chega de bate-papo, é hora de começar a trabalhar. Célia derrubou os esquilos, passando um para Lit. Vamos começar com as criaturinhas. Elas são menores e melhores para a prática, pois mesmo que você estrague tudo não é grande coisa, não há muita carne aqui. Ela colocou um esquilo em uma tábua e preparou outra para Lit. O que eu vou ensinar a você representa a maioria dos roedores, mas, se você encontrar um coelho que ainda tem um pelo branco como a neve, traga-o para mim. Só é valioso até que comece a ficar marrom na primavera. Mesmo um pequeno erro pode arruinar o pelo, diminuindo seu valor. Célia entregou a faca curta novamente. Se você quer que eu te ensine adequadamente, vamos fazer as coisas do meu jeito. Use a faca, faça o que eu faço e siga minhas instruções. Lita sentiu em aprovação. Nas costas do esquilo, aperte a pele e corte-a perto da base do pescoço, para expor pelo menos metade dela. Agora use o dedo indicador e o dedo médio nas duas mãos para criar uma abertura depois de fazer o corte. Dedos para prender sob a pele e puxar uma mão para trás e a outra mão para a cabeça. Durante o processo, Lit notou que, além de repugnante, esfolar um esquilo era como tirar uma luva úmida e pegajosa. Depois disso, Célia mostrou a ele como remover a cabeça, as pernas e a cauda. Eu sei que é uma chatice, mas esse rabo espesso não é pelo, são todos os malditos pelos do corpo. Você ainda pode usá-lo para encher coisas, é muito quente e macio. Agora vem a parte complicada. Quando começarmos a estripar qualquer coisa, tenha cuidado ao fazer incisões. Se você abrir a bexiga ou o intestino, a carne é arruinada pela bile ou fezes. Não há como salvá-lo. Isso serve para todos os animais, então preste atenção, garoto. Estripar o esquilo era sangrento e horrível, mas Lip já podia sentir o cheiro da carne no fim do túnel, então ele mal sentiu algum desconforto. Quando terminaram, Célia colocou os 2 esquilos no espeto para assá-los na lareira. Enquanto esperamos o nosso lanche da manhã, mostrarei como escaldar um pássaro para depenar. Como o nome indica, a água não deve estar muito quente ou fria, apenas o suficiente para você mergulhar um dedo sem queimar, mas incapaz de segurar o dedo por mais de um segundo sem se queimar. Essa é a temperatura escaldante adequada. Célia pegou um grande caldeirão, posicionando sobre uma fogueira que sempre preparara nos fundos de sua casa.
Pode ser um trabalho confuso, por isso é melhor fazê-lo fora sempre que possível. O cheiro da carne cozinhando por dentro estava deixando a boca de Lit com água, ele não podia se arriscar a queimar. Jorum. A seu comando, o caldeirão ficou imediatamente cheio de água. Lit então enfiou a mão na água lançando Infiro, fazendo emitir vapor. Célia assobiou novamente com aprovação. Rápido e eficiente. Estou começando a me arrepender cada vez menos desse pequeno aprendiz. Agora entendo por que aquela velha bruxa de Néria chamou você de mentiroso. Deveríamos estar prontos para ir, mas primeiro, Célia entrou brevemente, retornando com 2 pratinhos de esquilo assado. Antes que ela pudesse passar o prato para ele, Lit já havia pegado a comida, devorando-a como se não houvesse amanhã. Ele chupou e mordeu até restarem apenas ossos. Depois de lamber cada um de seus dedos, ele voltou à sua calma anterior e comportamento composto. Bons deuses, um cavalheiro. A voz de Célia estava escorrendo sarcasmo. Gostaria de outra porção. Porque isso me assustou seriamente e eu sei uma coisa ou duas sobre sua zombaria. Caiu em ouvidos surdos. Os olhos de Lit só podiam ver o segundo esquilo se aproximando. Assim que Célia fingiu oferecer sua parte, suas mãos já estavam se movendo. Depois de devorar o último esquilo, Lit notou que Célia estava congelada no lugar. A boca dela estava aberta, mas não saíam palavras, o prato ainda perto do rosto dele. Ele gentilmente colocou os ossos de volta no prato. Não havia necessidade de segurar o prato para mim, mas obrigado. Isso foi muito gentil da sua parte. Supreme Magus, capítulo 10. Mudanças. Depois de resolver o incidente do lanche da manhã, Célia preparou a mesa de trabalho para a presa restante. Os pássaros que você pegou são chamados de pisca-piscas, porque se assustam facilmente e são muito rápidos em voar para longe. Geralmente, você precisa de sorte e habilidade para derrubá-los à distância. Qualquer que seja a mágica que você tenha realizado, isso mata bastante. Além do pescoço quebrado, as penas e o corpo estão incólumes. Lita aceitou o elogio com uma pequena reverência. É apenas uma questão de elegância no uso de magia no ar, nada de especial. A curiosidade de Célia estava longe de ser satisfeita, mas ela decidiu não forçar mais. Escaldar é fácil e rápido. Você só precisa jogar as aves no caldeirão por cerca de 45 segundos. É melhor mexer suavemente a água no processo, limpar as aves da sujeira e parasitas externos. Também ajuda a afrouxar a maior parte. Nunca escalde demais, ou a carne pode começar a ferver. Sem mencionar o risco de romper os órgãos, arruinar a carne. Lita assumiu o controle do processo de queimadura, acenando com a mão direita para controlar a água no caldeirão, mexendo e ajustando a força da corrente de acordo com as instruções de Célia. Droga, garoto! Você está realmente começando a fazer eu me arrepender de nunca ter dado a mínima para a magia ou aprendi-la. Você não sabe usar magia. Lit ficou surpreso. Não, e antes de hoje eu estava orgulhosa disso. Considero a magia da tarefa um simples truque de salão. Por que perder meu tempo aprendendo a fazer as coisas com ela quando obtenho resultados mais rápidos e melhores usando minhas mãos? Célia deu de ombros. Agora tire os piscas da água, hora de levar a sério. Além das queimaduras e arrancadas que substituíram o processo de esfolar, a evisceração de aves resultou muito semelhante à sua experiência anterior com o esquilo, exceto que ele também precisou remover para cortar o pescoço e a glândula de óleo. Quando terminaram, os olhos de Lit gostaram dos resultados, notando que, além da pele do pisca-pisca ser um pouco mais porosa em comparação com a de uma galinha, era apenas um assado longe do que ele compraria de volta na terra. Como eu cozinho? Ainda é com fome, mesmo depois de 2 esquilos. Se muito a refeição anterior foi apenas um aperitivo, ele estava longe de estar satisfeito. Por favor, vamos usar a fogueira ao ar livre. Eu preciso me acostumar a não usar uma lareira. Célia bateu a mão na testa. Certo, certo.
Eu quase me esqueci dos seus problemas familiares. Depois de instruí-lo a escolher o local certo para uma fogueira, ela mostrou-lhe como improvisar um kebab com palitos de madeira. A lição final foi sobre a altura em que o kebab foi colocado para evitar queimar a comida e como reconhecer quando estava pronto para ser comido. Depois de memorizar tudo, Lit impregnou seus olhos com magia de fogo, ativando o feitiço Visão de Fogo, que lhe concedeu uma versão melhorada dos óculos térmicos. Ele então começou a tecer magia de fogo e vento, mantendo o calor estável sem pontos quentes ou frios, enquanto usava correntes de ar para cozinhar todos os cantos e recantos da carne uniformemente. Um controle tão fino exigia que ele movesse as mãos e os pés, observasse sua refeição de diferentes ângulos e ajustasse o fluxo de mana. Seus movimentos eram semelhantes a uma combinação de artes marciais. Célia estava prestes a zombar dele sobre como fazer uma dança da vitória para um único pisca-pisca era um pouco extremo, quando o cheiro delicioso atingiu seu nariz. O pisca-pisca estava assando com uma velocidade visível a olho nu, a pele se transformando em uma crosta crocante, liberando a gordura que era magistralmente espalhada uniformemente. O cheiro era tão bom que seu estômago começou a roncar, apesar de ela ter tomado café da manhã menos de 2 horas atrás. Lit levantou o espeto com magia espiritual e depois de baixar a temperatura para evitar se queimar enquanto come, ele começou a devorar a carne, rasgando-a com as próprias mãos. Primeiro as baquetas, depois o peito e finalmente as asas. Faltava sal e a carne não era tão macia quanto um frango assado, pois eles não deixaram a carne amadurecer. No entanto, foi a melhor refeição que Lit já teve. Não acredito, não sinto mais fome. Lit caiu de joelhos de felicidade, seus olhos molhados à beira de derramar lágrimas. Mas esse momento passou rapidamente. Eu preciso de mais. Não posso permitir que a fome me aleije novamente. Lit olhou para o sol, ainda faltavam 2 horas para o meio-dia, ele ainda tinha tempo para mais caça. Mestre Célia, preciso de um favor. Preciso de um lugar para esconder minha própria caça, aquela que não estou disposto a compartilhar. Apenas me chame de Célia. Caçadores não perdem tempo com honoríficos. Somos pessoas práticas. Ela assinou com a mão, descartando a necessidade de um título. Quanto ao seu pedido, eu não faço favores, apenas acordos. E quanto a isso? A partir de amanhã você virá aqui todos os dias e limpará minha casa, e talvez de vez em quando cozinhe algo para mim com sua dança boba de mágica. Em troca, vou manter sua carne pessoal sã e salva, e sempre que você cozinhar para mim, compartilharemos a refeição igualmente. Acordo? Célia ofereceu a mão para ele. Ainda era um roubo, mas era sua única opção. Acordo. Eu tenho apenas uma regra. Eu não lavo roupa nos dias seguintes. A casa de Lit ressoou com muito mais risos e alegria do que o habitual. Ele trazendo a caça para casa havia levantado algumas questões, mas nada que ele não pudesse explicar facilmente. A comida ajudou a todos a relaxar e deixar de lado o estresse do passado. Até Lit e Orpal começaram a suavizar o relacionamento, limitando os olhares e insultos a um par todos os dias. Mais importante, porém, Lit poderia finalmente começar a praticar artes marciais novamente. Sua rotina era muito simples. Caçar de manhã, treinar magia à tarde, artes marciais à noite. Graças à técnica de respiração revigoramento, Lit agora conseguiu ficar acordado por quase uma semana antes de ser forçado a descansar. Ele escaparia de casa assim que seu feitiço Visão da Vida confirmasse que todos estavam dormindo. Uma vez lá fora, ele criava bonecos de barro com a magia da terra para praticar técnicas marciais e temperar o corpo. Sua primeira prioridade foi o trabalho de pés. Talvez fosse porque ele tinha apenas 4 anos de idade, ou talvez fosse a falta de atividade devido à constante fome anterior, mas seu corpo era embaraçosamente desajeitado e sem coordenação. Sempre que alguém jogava alguma coisa nele, mesmo uma castanha a 1 metro de distância, ele a perdia por completo ou a jogava no chão.
Lit sabia que, apesar de seu lançamento ortográfico ser muito rápido, especialmente a magia espiritual, não era instantâneo. Ele não podia se dar ao luxo de se tornar um pato sentado assim que alguém se aproximasse demais. Aprender magia era poderoso, mas não onipotente. Que bom poderia fazer com ele ser capaz de derrubar montanhas apenas para ser morto por um bandido aleatório que conseguiu se esgueirar sobre ele. Mesmo na Terra, Lit sempre pensou que considerar a mente e o corpo como entidades separadas era estúpido. O exercício sempre lhe permitiu aliviar o estresse e relaxar a mente. Exatamente como estudar, sempre lhe permitia ter um melhor desempenho, seja no trabalho ou nas artes marciais. Força bruta era apenas violência, intelecto puro, ideias sem substância. Somente quando a mente e o corpo eram treinados juntos, o corpo podia funcionar como a mente exigia. Cerca de uma semana depois de Lit começar o treinamento, algo aconteceu. Ele estava sozinho à noite, praticando o trabalho de pés, circulando em torno dos manequins, quando sentiu que algo estava errado. A dor explodiu em seu núcleo de mana e rapidamente se espalhou por todo o corpo, acompanhada por uma náusea que girava a cabeça como ele nunca havia experimentado antes. O que está acontecendo comigo? Ele gritou interiormente. Este não pode ser um gargalo, o último resolvido ontem, e nenhum gargalo jamais foi assim. Logo ele começou a arfar, incapaz de se levantar e se contorcer de dor. Eu não posso morrer. Eu não quero morrer de novo, não depois de suportar tanto. Eu me recuso a me tornar uma escrava em uma galáxia distante ou um velho esperando a morte. Eu tive o suficiente. Eu me recuso a morrer. Ele usou toda a sua força de vontade para converter cada pingo de sua mana em magia de luz, combatendo a aflição que o atormentava, mas sem sucesso. A dor piorava cada vez mais, seu poder era incapaz de acompanhar. Quando ele se rendeu, a sensação de queimação estava finalmente livre para subir até a boca. Então ele começou a vomitar pedaços de uma substância preta e pegajosa que parecia piche, mas cheirava como se algo tivesse morrido e apodrecido por semanas sob o calor do verão. Eles eram do tamanho de uma noz, mas a tensão que ele sentia era semelhante a vomitar dois elefantes andando lado a lado. O fedor era tão ruim que, mesmo em seu estado incapacitado, ele encontrou forças para convocar alguma magia negra para destruí-lo sem deixar vestígios. Lit passou os minutos seguintes cuspindo, bebendo e até comendo grama para se livrar daquele gosto revoltante em sua boca. Quando tudo voltou ao normal, Lit estava exausto demais para praticar, então ele teve que usar o revigoramento para retornar seu corpo às condições de pico. Assim que Lit começou a executar a técnica de respiração, ele descobriu que agora era capaz de sentir seu núcleo de mana com muito mais clareza. Enquanto absorvia a energia do mundo com revigoramento, ele podia sentir e manipular a mana que fluía através de seus vasos sanguíneos e órgãos, a ponto de visualizar até a mágica residual em seus cabelos. Apesar de seus olhos estarem fechados, Lit podia ver dentro de seu corpo enquanto observava uma varredura 3D de corpo inteiro de última geração. Ainda tonto, ele tentou executar o exercício de pés novamente. Os movimentos de Lit ainda estavam longe de serem perfeitos, mas ele não sentia mais que tinha dois pés esquerdos. É uma melhoria incrível, considerando que, até um minuto atrás, meu objetivo era parar de tropeçar em meus próprios pés. Eu me pergunto. Lit esticou a mão direita aberta, aplicando magia espiritual à cabeça dos manequins. O melhor que pude fazer antes, com tantos alvos ao mesmo tempo, foi apertá-los um pouco. E agora ele apertou o punho, mais rápido e mais forte do que nunca. As cabeças dos manequins estalaram como balões,